Então acabaria que sairia mais caro, né, o meu custo com outros produtos do que um que eu estou pagando, estou pagando R$110 no quilo de uma carne. Então basta a gente fazer jogada e eu não vou deixar nenhum momento de estar servindo qualidade. O assunto hoje é equilíbrio no churrasco. Para tudo hoje a gente vê falando de equilíbrio, precisamos ter mais equilíbrio. Então por que não trazer isso para o nosso churrasco também? E aí vamos tratar de 3 pilares, que seria as escolhas, como escolher minha carne, se vai ser só carne vermelha, se eu vou usar suíno, frango, vegetais, enfim, vamos falar um pouquinho disso daí. Outra parte seria envolvendo o financeiro. Como que eu faço para melhorar o custo do meu churrasco, né? Como que eu faço para não estourar aí o que eu tenho para gastar. E também não podemos deixar falar de sabores. Para a gente sempre ter um churrasco de qualidade com sabores inesquecíveis, tá? Então vamos lá. Quando eu penso no equilíbrio no churrasco, o que eu vou pensar também? Primeiro, qual que é o meu cliente? Qual que é o meu convidado? Qual que é o meu público? O que o meu público quer? O que ele gosta? Tá? Então a primeira coisa é fazer uma lista. Você, mais do que ninguém, conhece quem você está servindo. Então, você tem que saber o que esse pessoal quer para você fazer a sua lista, seu checklist, né? Ter na sua mão para poder ir às compras. Assim, primeiro, você não vai esquecer de nada. Quando você faz uma lista antecipada, a sua chance de esquecer alguma coisa é mínima, né? Então, faz uma lista antes, pondo tudo que você deseja oferecer, tá bom? Então, se eu venho aqui, nas minhas escolhas, eu tenho um churrasco, vamos pensar aqui no número de, 20 pessoas, tá? 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, eu tenho gente que não gosta de carne vermelha, por exemplo. Inclusive, eu tenho até um convidado que nem carne come. Então, como que eu vou agir para isso daí, né? Então, nas escolhas, eu tenho 20 pessoas, tenho gente que não come carne vermelha e também tenho um convidado aí que nem carne come. Então, não posso esquecer desse convidado, né? Tenho que agradar todo mundo no meu churrasco. Então, para a escolha, eu vou sempre estar pensando nesse pessoal, eu vou começar a minha lista, né? Então, se eu tenho uma pessoa que não come carne, eu já vou pensar que eu tenho que ter alguma coisa aqui, tipo salada, tenho uns legumes. Bom, aqui eu já começo a ter uma ideia do que eu posso ir usando e isso também vai implicar aqui no meu financeiro e nos meus sabores, tá? E tenho as carnes, certo? Então, para estar fazendo essa escolha, já levantei aqui parte de saladas, legumes e as carnes, que seriam, entre parênteses, as proteínas, né? Não vou falar só de carnes, proteínas. Tá? Para fazer cálculo, tá, do meu churrasco, o que eu preciso saber? Tempo de duração desse meu churrasco. Como que vai ser servido esse meu churrasco? O meu churrasco é uma descontração ali com a família, nós vamos ficar assando umas 3, 4, 5 horas, sem acompanhamento nenhum. Então, sem acompanhamento nenhum, então minha quantidade de carne vai ter que ser maior, né? Essa parte de legumes vai ser menor para o pessoal e eu tenho que ter uma porção maior de carnes, então eu vou pensar aí de 500 gramas para cima, podendo chegar até 800 gramas por pessoa. Você também vai conhecer mais do que ninguém o seu público, sabe o quanto que ele consome, se é um pessoal que consome muito, se é um pessoal que consome menos. Se eu também vou fazer um churrasco que seria só horário de almoço, né, com um arroz, um tropeiro,
saladas, né? Já estamos aqui com os legumes, banana. Então aí eu já posso jogar até 300 gramas por pessoa se for um jogo rápido, tá? Mas vamos pensar num churrasco para 20 pessoas com um tempo aí de 4, 5 horas de churrasco. Então vou jogar uma média de 500 gramas por pessoa. Quando eu penso em 500 gramas de carne por pessoa, eu também já faço a análise de que a carne vermelha, a carne bovina, é a mais consumida, que o pessoal mais procura. Então, 60%, tá aqui, ó, 60%, tá, de carne bovina, tá? E os outros 40% entre outras proteínas. Certo? Então, é um cálculo básico que a gente já começa a fazer aí. Vou tirar aqui, depois a gente volta escrevendo, para não ficar muito embaralhado isso daqui. Então, vamos lá. Vou pensar em 60% de carne bovina, 40% entre outras proteínas, tá? Começando a pensar aí na minha lista. Se eu tenho 20 pessoas, vou precisar de um total de 10 quilogramas de proteína. Certo? Então, desses 10 quilogramas de proteína, 60% vai ser de carne vermelha. Então, eu vou usar aqui 6 quilos carne bovina, 4 quilos outra proteína, tá? Aí, outra coisa que eu tenho que pensar é na variedade de cortes que eu vou ter, tá? Se eu colocar uma variedade muito grande de cortes, o que vai acontecer? Eu vou ter pequenas porções de tipos diferentes de cortes que eu vou acabar deixando de servir alguém. Então, se eu venho aqui, por exemplo, nesses 6 quilos de carne aqui e pego, sei lá, 15 tipos diferentes de cortes, eu vou ter uma porção muito pequena de cada tipo de corte. Então, vai ter gente que não vai nem passar perto desse corte. Então, a gente pensa em fazer as escolhas dos cortes em relação ao número de pessoas. Quanto menos pessoas eu tenho, né, menor minha variedade de cortes, para poder todo mundo saborear os cortes que você está oferecendo. Quanto mais pessoas, maior a minha variedade de cortes. Então aqui, por exemplo, eu viria com 3 opções de cortes. Certo? Então, dessa minha carne bovina, eu teria 3 opções de cortes, e aqui eu viria com mais 2 ou 3 opções. 2 a 3 opções de cortes. Certo? Então, total, eu já estou tendo aqui 6 tipos de cortes diferentes. Tá bacana. Então, para que eu vou colocar tanto tipo de corte se eu não tenho um volume para poder servir, se eu acabo deixando gente sem provar alguma coisa, tá? Bom, vamos lá. Vou com 10 quilos, 6 quilos de carne bovina, 4 quilos de opções de outras proteínas, né? Mas também não esquecendo que a gente está pensando na salada e nos legumes. Uma salada de folhas, gente, é essencial para você começar um churrasco, ajuda, o pessoal já começa a degustar uma saladinha ali, isso já vai saciando um pouco, então isso ajuda na questão financeira, tá? Porque se você serve, já começa servindo, por exemplo, uma picanha de início, cara, todo mundo vai avançar na picanha, você vai ter um consumo daquilo ali grande e volume muito grande, então é um custo mais alto do seu churrasco. Se eu já sirvo uma saladinha de folhas com legumes assados, eu já vou tranquilizando esse pessoal e depois o consumo de carne vai sendo menor, tá? Legumes legais para esse churrasco. Vamos pensar aqui, abobrinha, fica maravilhoso, batata doce, quiabo, berinjela, beterraba, aspargos, enfim, a gente tem uma variedade muito grande aí, então a gente escolhe
para um churrasco de 20 pessoas, vou escolher uns 4 tipos de legumes, tá? Então, legumes aqui 4. E aí escolho por cores também, né? Vamos pegar a cor variada. Se eu peguei uma abobrinha que é verde, vou usar um tomate, por exemplo, vermelho, vou usar uma cebola, que é branca, e vou usar um quiabo. Não, quiabo também peguei o verde, vamos pensar uma outra. Vou pegar uma beterraba, por exemplo. Então eu vou ter uma cor, né, uma variedade de 4 cores diferentes, que eu vou assar esses legumes aí. Vai ficar muito bonito, marcado, misturo todos eles, fica uma bela travessa que o quê? Que fica atrativo da pessoa comer. Então, quando eu vejo um negócio bonito, uma coloração bonita, faço um molhinho legal para jogar ali, isso se torna atrativo para a pessoa estar consumindo. Então, isso vai fazer com que ela queira consumir aquilo ali. Então, você já começou servindo um churrasco diferente, né? Que a gente não vê isso normalmente nos churrascos, você já começa uma entradinha ali, um mix de folhas, uns legumes assados, isso aí já vai saciando essas pessoas, tá? Outra coisa importante de ter são cortes que a gente consiga sair com eles rápido, ou seja, que a gente consiga soltar rápido. Então, para isso a gente pensa em cortes mais finos, como por exemplo, bananinha, é um corte que fica pronto rápido, um flat iron, por exemplo, ou uma entranha. Entranha é um corte que é pouco conhecido ainda, mas está crescente o consumo dele, é uma carne super saborosa, que ainda tem um custo-benefício muito bom, muito baixo, que é rápido de soltar, porque é uma tira fina, comprida, é o músculo do diafragma, né? Que você solta rapidinho aí. Então você precisa ter essas carnes de jogo rápido, porque se chegou todo mundo de uma vez, você precisa começar a servir esses cortes, então rapidinho você já começa a alimentar o pessoal, tá? E vamos lá. Então, se eu pensando, tá? Vou pensar nesses 3 tipos, nessas 3 opções de cortes aqui, de carne bovina, mas, pô, eu tenho uns convidados, um familiar que veio de longe, eu quero servir um corte especial para ele, tá? Então, se eu quero servir um corte especial, esse corte vai custar mais caro, com certeza, os cortes especiais, mais caro. Então, se eu vou fazer a opção desse corte especial, eu não vou pensar nesse corte especial sendo principal para eu estar servindo sem parar o tempo inteiro no meu churrasco. Então, eu vou pensar nesse corte como uma apresentação no meio do meu churrasco. Então, eu estou ali servindo o meu churrasco e aí, de repente, lá no meio, ou seja, o pessoal já comeu, já está mais satisfeito, né? Então, eu vou apresentar esse corte especial. Então, vai ser um belisco, né? Então, é simplesmente um agrado que eu estou fazendo de um corte especial, que a pessoa vai sentir aquele sabor e ainda vai ficar maravilhado por você ter servido um negócio diferente. Tá? Então vamos pensar que eu escolhi um prime rib de Angus. Bom, vai ser um corte com um preço elevado, né? Então, se eu já tenho esse corte com preço elevado, eu vou agora vir aqui e escolher cortes com preços mais acessíveis, tá? Vamos lá. Então, ó, escolhi esse prime rib de Angus, que vai ter, vamos lá, sei lá, custa R$110 o quilo. Né? Então eu vou começar a vir por cortes mais acessíveis. A gente está fazendo de 6 cortes, né? O primeiro aqui. Aí eu venho e tenho que ter minha picanha. Nossa, minha família não aceita não ter picanha no churrasco, né? Então eu vou ter também que colocar uma picanha que também não tem um custo baixo, principalmente se é um corte de qualidade. Então aqui também eu tenho um que está puxando um pouquinho mais, mas eu não quero deixar de oferecer esse prime rib para os meus convidados, tá? Então beleza, já tenho 2 cortes de bovino, eu preciso de mais um, né, que vai fazer com que comece a reduzir o meu custo. Eu preciso agora de um corte mais barato. Então, um exemplo é a entranha, tá? Que é um corte super saboroso
e que tem um custo bem mais baixo, ou senão eu vou partir para uma alcatra ou para um contrafilé. Se eu souber de onde eu estou comprando, aliás, você sempre tem que saber muito bem onde você compra seu produto, confiar em quem te fornece seu produto, então que eu consigo em preços um pouco mais baixos, boas opções. Mas aqui eu vou colocar a entranha. Entranha. Certo? São os 3 cortes de bovino que eu escolhi, tá? E aqui eu tenho 2 que são mais onerosos no preço, já joguei um que eu acho mais barato, que é de um sabor extraordinário que vai encantar todo mundo. Então vamos supor que eu tenho aqui uma picanha que eu consiga ela a R$70 o quilo, vou pegar uma grill, já não vou na de Angus, e essa entranha eu posso conseguir ela por 30, sei lá, R$34 o quilo. Vamos lá. Eu estou chutando valores aqui, mas é uma média que eu sei aí mais ou menos do que dá, tá? Beleza. Agora eu tenho as 3 proteínas que não serão bovinas, né? Então aqui eu vou usar o frango. Eu quero usar o frango porque o frango tem um custo bem mais baixo. Então eu tenho a opção do peito de frango, tenho a opção de tulipim, asinha, né? E coxa e sobrecoxa, enfim, mas eu vou usar uma coxa e sobrecoxa desossada, tá? Que eu já tenho um rendimento maior, porque eu tô sem o osso ali. Então uma coxa desossada, que eu vou conseguir aí mais ou menos por uns R$12 o quilo. Então olha como que eu já abaixei aqui, né, o meu ticket. E aí eu vou usar uma linguiça, que eu consigo também, linguiça de boa qualidade, aí no preço, se eu pegar uma artesanal, vou conseguir uma linguiça de boa qualidade aí de R$16 o quilo, tá? E para finalizar, vou usar um peixe também que eu consigo, sei lá, um filé, uma tilápia. Uma tilápia inteira, que eu posso pegar, em vez de pegar o filé, pegar essa tilápia inteira, eu vou conseguir ela aí também, dependendo da região, a uns R$12 o quilo, tá? Então eu comecei com 2 carnes bem mais onerosas no preço, né? E reduzi aqui embaixo os preços. Então, às vezes a gente pensa que não consegue atender com um corte nobre, mas eu pegaria aqui, daqui para baixo, e ia vir com cortes tudo na faixa de R$40 para cima. Então acabaria que sairia mais caro, né, o meu custo com outros produtos do que um que eu estou pagando, estou pagando R$110 no quilo de uma carne. Então basta a gente fazer jogada, e eu não vou deixar nenhum momento de estar servindo qualidade, porque aqui eu vou fazer uma coxa desossada e fazer uma marinada aí maravilhosa, ou um tempero direto nela aí maravilhoso, que vai deixar todo mundo encantado com isso daqui, além que ainda tem uma pelinha que você consegue deixar crocante, que todo mundo adora, tá? Aqui na linguiça também poderia colocar um toicinho de barriga, um toucinho, né, que é um custo baixo também, ou um pernil, e que eu consigo também fazer um tempero aí que fique maravilhoso, que todo mundo adora, tá? Mesma coisa no peixe. Lembrando que a gente estava vindo também com as folhas e os legumes, né? Que isso aqui também vai ajudar a diminuir o valor, porque eu consigo, às vezes, diminuir o consumo aqui das carnes, começando com as folhas e os legumes, ou não coloquei aqui, mas pão de alho. Pão de alho, né? Que eu posso fazer o meu pão de alho em casa, compro um pão francês, tempero uma maionese ali e fica bacana, reduz o preço, também já vou colocando ele ali no começo, coloco a linguicinha também no começo, né? Então vou fazendo essa jogada, coloco um franguinho também para sair, lógico que eu tenho que colocar carne bovina
para sair junto, mas eu posso começar, por exemplo, com a linguiça, com a coxa desossada, então eu começo com ela que ela demora um pouco mais para ficar pronta, e aí, em vez de vir já nas primeiras carnes aqui, eu venho na entranha, que é a minha mais barata, então a primeira soltada eu solto com as minhas carnes mais baratas, tá? E essas aqui eu entro na segunda rodada, eu vou servir a picanha, venho a picanha com a linguicinha e já posso vir com peixe, né? Enfim, a gente vai fazendo essa jogada que eu acabo diminuindo o consumo das carnes mais caras. Lembrando que essa daqui vai ser limitada só para uma rodada para a pessoa poder estar degustando, tá bom? Então, falamos aí da parte das escolhas, né? Com um número de 20 pessoas, já pensando nas folhas, legumes, no pão de alho, para agradar quem não gosta também quem não come carne realmente, né? Então aqui dá para a gente agradar bastante. E também, se a gente tem quem não gosta de carne vermelha, eu já venho aqui com o frango e com o próprio peixe, né? Agradando essa pessoa também. Não vou deixar de agradar quem também gosta da carne vermelha, tá? Aí a gente passa para a parte dos sabores, né? Então, como que eu vou fazer para ter isso daqui e ter um sabor sensacional, né? Como que eu faço para agradar todo mundo e superar as expectativas desse pessoal? Então, o que eu indico? Primeiro, nessas carnes bovinas, prime rib, picanha, entranha, são carnes de presença de sabor característico. A picanha tem seu sabor característico, o prime rib tem seu sabor característico, a entranha tem super seu sabor característico. Então são carnes que eu recomendaria no primeiro momento, né? A não ser que você queira fazer um negócio totalmente diferente, mas pensando assim, jogando churrasco normal, são carnes que eu vou vir somente com sal de qualidade, sal marinho, tá? E usando pouco sal. Eu não vou, sabe, regar ali, forçar no sal. Por quê? Porque essa carne, sabe, ela por si só já tem um sabor muito bom, o sabor da raça Angus. Você consegue determinar esse sabor nessa carne. Então, eu só vou completar, só vou complementar com o sal. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui.